Era uma noite de sexta-feira em 2015, lá atrás. Eu estava trabalhando em casa em um projeto que precisava ser concluído, determinado a terminar para poder aproveitar o fim de semana sem preocupações. Provavelmente era por volta das 23 horas, mas eu já estava no meu escritório há cerca de 3 horas, após um dia inteiro de trabalho. Estava ficando exausto e percebi a minha mente se distraindo com frequência, perdendo o foco. Decidi parar, levantar, esticar as pernas e tentar despertar um pouco. Caminhei pela sala, e ao passar pela parede oposta à minha mesa, notei algo se movendo pela janela. Parei e olhei 2 vezes, perplexo. Estava no segundo andar da minha casa, com vista para a frente da propriedade, onde ficava a garagem e a varanda. Num primeiro momento, não vi nada, pensando que minha mente estava me enganando. Entretanto, observei novamente e percebi um leve movimento. Era uma sombra pairando sobre a calçada que levava à varanda. Alguém estava parado do lado de fora da porta da frente, ou pelo menos assim parecia pela sombra projetada. Após alguns minutos observando pela janela, sem me mover, decidi descer do escritório. Ao chegar embaixo, fui até a porta da frente e olhei pelo olho mágico. Havia um homem, por volta dos 40 anos, careca e desalinhado, com uma barba grisalha. Fiquei observando por um momento. Ele não havia tocado a campainha ou feito qualquer barulho, simplesmente estava lá, imóvel. O que começou a me assustar mais foi o fato de não saber há quanto tempo ele estava ali. Eu estivera trabalhando por horas e só o percebera há alguns minutos. Querendo algumas respostas, abri a porta imediatamente. Fiquei surpreso ao ver que o homem sequer recuou. Seu rosto permanecia impassível, sem qualquer emoção. "O que você está fazendo aqui?" eu perguntei, com um tom sério. O homem continuou me encarando, sem responder. Seus olhos passaram por mim e focaram no corredor da minha casa. Afastei-me da porta, procurando ocultar minha presença. "Não sei por que você está aqui, mas precisa ir embora", declarei, fechando a porta com firmeza. O comportamento estranho e inquietante do homem me deixava cada vez mais perturbado. Sua falta de resposta e sua persistência em permanecer ali me deixavam frustrado. Em breve, ouvi seus passos se afastando da varanda, o que me fez suspirar aliviado. Certifiquei-me de que ele realmente tinha ido embora e retornei ao meu escritório, tentando retomar o foco em meu trabalho. Porém, cerca de 5 minutos depois, quando finalmente estava mergulhando novamente nas tarefas, fui interrompido por batidas violentas ecoando pela casa, vindas da porta da frente. As batidas eram tão fortes que pareciam prestes a derrubar a porta. Irritado, levantei-me rapidamente e corri em direção à porta, preparando-me para enfrentar o intruso. No entanto, ao abrir a porta, meus pensamentos de confronto se dissiparam instantaneamente ao deparar-me com uma cena inesperada. Ao fixar meus olhos nos dele e notar a maneira como estava parado, instantaneamente minha raiva se transformou em medo. Observei suas mãos, percebendo que ele segurava algo ao seu lado, como se estivesse tentando esconder algo de mim. Logo, percebi que era o cabo de uma pequena faca. Meu olhar voltou para ele apenas para testemunhar seu corpo inteiro se lançando em minha direção. Instintivamente, dei um salto para trás e bati a porta, lutando para trancá-la enquanto o homem tentava girar a maçaneta do lado de fora. Assim que consegui pegar a alça e girar a fechadura, o homem começou a bater na porta novamente por alguns segundos antes de correr para longe. Fiquei ali, com quase nenhum fôlego, sentindo a adrenalina ainda pulsando em meu corpo trêmulo. Dirigi-me ao escritório e liguei para o 911. O homem nunca mais foi visto depois disso e permaneceram sem respostas reais para o que aconteceu naquela noite. No inverno passado, decidi fazer uma viagem para visitar alguns amigos da faculdade. A jornada duraria 16 horas, então dividi em 2 partes de 8 horas, optando por ficar em um Airbnb no meio do caminho tanto na ida quanto na volta.
No entanto, para variar, escolhi um Airbnb diferente para a viagem de volta, pensando que seria interessante explorar áreas diferentes. No entanto, uma nevasca intensa causou alguns atrasos, e acabei não chegando à cidade até às 21 horas. Era uma localidade muito pequena, algo que eu já esperava, pois não havia grandes vilas ou cidades ao longo do trajeto de 16 horas. O Airbnb onde fiquei também estava situado em uma cidade pequena, mas notavelmente menor. Poucas lojas alinhavam a estrada, e as casas estavam dispersas em fazendas ou espaçadas consideravelmente uma da outra. Quando finalmente cheguei ao meu Airbnb, percebi que estava afastado das outras casas. No entanto, sua aparência externa era surpreendentemente moderna, com características de cabana, mas com um toque que a destacava em comparação com as demais casas da região. Estacionei na calçada de cascalho e me encaminhei até a porta, inserindo o código e adentrando a casa. As fotos do interior que vi online correspondiam à realidade, o que me tranquilizou. Após dar uma rápida olhada pelos cômodos e colocar minhas coisas no quarto, saí para relaxar no sofá e pegar o controle remoto. No entanto, mal me sentei quando ouvi uma batida vinda de trás de mim. Virei rapidamente a cabeça e vi uma mulher pela janela, batendo no vidro. Seu cabelo longo e desgrenhado pairava ao redor dela, e seus olhos tinham um olhar de desespero. Quando percebeu minha atenção, apontou para a porta da frente e se afastou da janela. Com o coração ainda acelerado pela surpresa, levantei-me e fiz meu caminho até a porta. Mesmo sabendo que provavelmente era apenas uma idosa desconhecida, senti um certo medo. No entanto, definitivamente não me sentia seguro. Abri a porta apenas o suficiente para poder falar com ela. Ela abriu um sorriso e disse que precisava de ajuda. Esperei por um momento para que ela explicasse, mas quando o silêncio persistiu, perguntei o que exatamente ela precisava. Ela olhou para trás e mencionou ter perdido algo na estrada, fora da casa. Olhei para fora, mas só podia ver as modestas luzes do Airbnb. Não tenho certeza se posso ajudar com isso, disse, vendo o sorriso desaparecer do rosto dela. Ela repetiu a mesma história sobre perder algo na estrada, quase palavra por palavra. Sim, eu entendi, mas realmente não acho que possa ajudar. Desculpe, falei novamente, fechando a porta. Esperei alguns minutos até não ouvir mais nada e retornei ao sofá. Não tinha certeza se ela era apenas uma senhora excêntrica ou se algo mais estava acontecendo, mas definitivamente era uma introdução estranha à cidade. Relaxei e liguei a TV, assistindo a alguns programas até às 10 horas. Quando finalmente fui para a cama, ainda me sentia um pouco desconfortável. Tive dificuldade para adormecer, lembrando-me de estar deitado na cama, inquieto, por cerca de 1 hora inteira. De repente, acordei no meio da noite, sobressaltado por um som vindo da frente da casa. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Mas o silêncio que envolveu o resto da casa destacou-se, e minha mente imediatamente voltou para a senhora que aparecerá antes. Levantei-me da cama nervosamente e desci o corredor, direcionando meu olhar para a área da porta da frente, de onde vinha o som. Corri para impedir o que quer que estivesse acontecendo, mas a porta se abriu assim que coloquei meu corpo contra ela. Pressionei todo o meu peso na porta enquanto quem quer que estivesse do outro lado parecia estar fazendo o mesmo. Sou um cara bem grande, então quem quer que estivesse lá fora também deveria ser grande, pois por um momento parecia que poderiam realmente me dominar e abrir a porta. No entanto, desistiram após alguns segundos de empurrões e correram para a entrada da garagem. Tranquei a porta e corri para a janela, tentando vislumbrar quem eles eram, mas já haviam desaparecido na escuridão. Ponderei minhas opções por um momento, então corri para pegar minhas coisas no quarto e fui para o meu carro, decidido a partir. Não queria ficar mais um minuto naquela casa, e sabia que chamar a polícia em uma cidade pequena como aquela provavelmente não seria muito útil. Não sei quem estava por trás daquela porta, mas tinha certeza de que ele estava de alguma forma relacionado à mulher daquela noite. Se eu tivesse saído para ajudá-la ou se tivesse acordado um segundo depois, não sei se teria sido visto novamente.
Eu estava acampando no Colorado alguns anos atrás, durante o outono. Esta viagem de acampamento foi uma decisão de impulso, pois senti vontade de passar a noite na tranquilidade da natureza. Percorri uma trilha de 3 horas que levava ao local onde montei acampamento. Não era um acampamento grande como os outros lugares, era uma pequena clareira no final de um caminho de terra que eu havia descoberto alguns anos atrás e onde parecia que ninguém mais vinha. A floresta ao redor da clareira era encantadora, e ao longo dos anos me acostumei a navegar por ela sem me perder. Naquele dia, cerca de 1 hora antes do pôr do sol, saí para uma curta caminhada ao redor da área. Esse é sempre o melhor momento para caminhar, já que a mata está calma e a brisa começa a acalmar. Caminhei por cerca de 30 minutos antes de notar algo à frente. Um homem estava andando na floresta, assim como eu. Ele estava atravessando a minha frente, cerca de 60 jardas de distância, e parecia não ter percebido a minha presença. O que era estranho era a maneira como ele estava caminhando, gesticulava com as mãos ao redor e balançava a cabeça. Embora eu não pudesse ouvi-lo, conseguia ver sua boca se movendo como se estivesse conversando. Esperei para ver se talvez alguém estivesse seguindo atrás dele, mas não, era só ele conversando consigo mesmo. Talvez não fosse motivo para ficar muito assustado, mas nunca havia visto alguém ali antes, e o homem não parecia exatamente normal. Depois de 1 minuto, mesmo que ele continuasse a se mover, virei-me e voltei para a minha barraca. Não me sentia realmente confortável ficando na floresta com aquele cara vagando por perto. Esperei meia hora e então consegui acender uma fogueira. O sol agora já se pusera, e eu tinha uma cadeira dobrada onde me sentei. Principalmente, apenas pensei em mim mesmo pela próxima hora, não sobre nada em particular, mas mais para limpar minha mente. Cerca de 2 horas após o pôr do sol, ouvi algo ao longe que me fez afastar do barulho do fogo e caminhar em direção às árvores para ouvir melhor. Era alguém falando ou murmurando na distância, o que tornava a situação ainda mais estranha. Embora eu não tenha avistado uma lanterna ou qualquer fonte de luz, lá estava ele, caminhando na escuridão do campo. Meu estômago se contorceu, pois era altamente improvável que o homem de antes tivesse simplesmente tropeçado em meu acampamento por acidente. Permaneci imóvel, escutando, na esperança de que, por algum acaso, ele não soubesse de minha presença e estivesse apenas de passagem. 30 segundos se passaram e sua voz se desvaneceu. Não estava totalmente convencido de que tudo aquilo era mera coincidência. Enquanto eu cobria a maior parte do fogo, deixando apenas uma pequena chama queimando para não atrair muita atenção, continuei a esperar e a escutar. A próxima hora foi angustiante, para dizer o mínimo. Não ouvi nem vi nada, mas era a antecipação que me mantinha inquieto. Deve ter sido por volta da meia-noite naquele momento. De repente, passos apressados ecoaram diretamente em frente à minha fogueira. Levantei-me da cadeira e empunhei minha pistola ao reconhecer o homem da corrida anterior. Ele parou do outro lado do fogo, apenas 2 metros de distância de mim. Ele não disse uma palavra, apenas ofereceu um sorriso. Não era um sorriso exagerado, apenas um sorriso ligeiramente amigável, enquanto eu o encarava, com minha arma apontada em sua direção. Ele permaneceu em silêncio e imóvel, apenas me encarando. "Vá embora agora mesmo", murmurei com firmeza, tentando soar o mais intimidante possível. Ele encontrou meu olhar, depois olhou para minha arma e depois de volta para mim. Seu sorriso desapareceu, e houve um momento em que pareceu que ele estava prestes a fazer alguma coisa, mas então ele sorriu novamente e se afastou para o bosque. Não perdi tempo em fazer minhas malas com uma mão enquanto mantinha minha arma pronta. Em seguida, parti na direção oposta de onde ele havia ido, seguindo o caminho de volta. Estava tão paranoico que continuava pensando que ouvia a voz do homem falando consigo mesmo novamente. O que ele estava fazendo ali fora e qual era o seu objetivo comigo, é o melhor palpite de qualquer um. Se eu não estivesse preparado, não acredito que teria conseguido sair daquela floresta.